Dizer que a filosofia é tipicamente grega não significa, evidentemente, que outros povos tão antigos quanto os gregos ou mais antigos do que eles, como os chineses, os hindus, os japoneses, os árabes, os persas, os hebreus, os africanos ou os índios da América não possuam sabedoria, pois possuíam e possuem. Também não quer dizer que todos esses povos não tivessem desenvolvido o pensamento e formas de conhecimento da natureza e dos seres humanos, pois desenvolveram e desenvolvem. Quando se diz que a filosofia é grega, o que se quer dizer é que ela possui certas características, apresenta certas formas de pensar e de exprimir os pensamentos, estabelece certas concepções sobre o que seja a realidade, a razão, a linguagem, a ação, as técnicas, completamente diferentes das de outros povos e de outras culturas. Quando nos acercamos da filosofia nascente, podemos perceber os principais traços que definem a atividade filosófica na época de seu nascimento. A tendência é a racionalidade, pois os gregos foram os primeiros a definir o ser humano como um animal racional, a considerar que o pensamento e a linguagem definem a razão, que o homem é um ser dotado de razão e que a racionalidade é seu traço distintivo em relação a todos os outros seres. Mesmo que a razão humana não possa conhecer tudo, tudo o que ela pode conhecer, conhece plena e verdadeiramente. A tendência à racionalidade significa que a razão humana, o pensamento, é a condição de todo o conhecimento verdadeiro. E por isso mesmo a própria razão, o próprio pensamento deve conhecer as leis, as regras, os princípios e normas de suas operações e de seu exercício correto. Recusa de explicações pré-estabelecidas e por isso mesmo a exigência de que para cada fato seja encontrada uma explicação racional e que para cada problema ou dificuldade sejam investigadas e encontradas as soluções próprias exigidas por eles. Tendência à argumentação e ao debate para oferecer respostas conclusivas às questões, dificuldades e problemas, de modo que nenhuma solução seja aceita se não houver sido demonstrada, isto é, provada racionalmente e em conformidade com os princípios e as regras do pensamento verdadeiro. Capacidade de generalização, isto é, de mostrar que uma explicação tem validade para muitas coisas diferentes ou para muitos fatos diversos, porque, sob a aparência da diversidade e da variação percebidas pelos órgãos dos sentidos, o pensamento descobre semelhanças e identidades. Essa capacidade racional é a síntese, né, palavra grega que significa reunião, a fusão de várias coisas numa união íntima para formar um todo. Por exemplo, para os meus olhos, meu tato e meu olfato, o gelo é diferente da neblina, que é diferente do vapor de uma chaleira, que é diferente da chuva, que é diferente da correnteza de um rio. No entanto, o pensamento mostra que se trata de um mesmo elemento, a água, que passa por diferentes estados e formas, líquido, sólido, gasoso, em decorrência de causas naturais diferentes, condensação, liquefação, evaporação. Reunindo semelhanças, o pensamento conclui que se trata de uma mesma coisa que aparece para nossos sentidos de maneiras diferentes e como se fossem coisas diferentes. O pensamento generaliza, isto é, encontra sob as diferenças a identidade ou a semelhança e reúne traços semelhantes, realizando uma síntese. Capacidade de diferenciação, isto é, de mostrar que fatos ou coisas que aparecem como iguais ou semelhantes são, na verdade, diferentes, quando examinados pelo pensamento ou pela razão. Essa capacidade racional para compreender diferenças onde parece haver identidade ou semelhança é a análise. Palavra grega que significa ação de desligar e separar, resolução de um tudo em suas partes. Um exemplo nos ajudará a compreender como procede a análise. No ano de 1992, no Brasil, os jovens estudantes pintaram a cara com as cores da bandeira nacional e saíram às ruas para exigir o impedimento do presidente da República. Logo depois, os candidatos a prefeituras municipais contrataram jovens para aparecer na televisão com a cara pintada defendendo tais candidaturas. A seguir, as Forças Armadas Brasileiras, para persuadir jovens a servi-las, contrataram jovens cara pintadas para aparecer como soldados, marinheiros e aviadores. Ao mesmo tempo, várias empresas, pretendendo vender seus produtos aos jovens, contrataram artistas jovens para, de cara pintada, fazer propaganda de seus produtos. Aparentemente teríamos sempre a mesma coisa, os jovens rebeldes e conscientes, de cara pintada, símbolos da esperança do país. No entanto, o pensamento pode mostrar que, sob a aparência da semelhança percebida, estão diferenças, pois os primeiros cara pintadas fizeram um movimento político espontâneo. Os segundos fizeram propaganda política para um candidato e receberam dinheiro para isso. Os terceiros tentaram ajudar as forças armadas a aparecer como divertidas e juvenis, e os últimos, mediante remuneração, estavam transferindo para produtos industriais, roupas, calçados, vidros, margarinas, discos e iogurtes, um símbolo político inteiramente despolitizado e sem nenhuma relação com a sua origem. Separando as aparentes semelhanças, distinguindo-as, o pensamento descobriu diferenças e realizou uma análise.
Argumentar e demonstrar por efeito, por meio de princípios e regras necessárias e universais, aprender pelo pensamento a unidade real sobre a multiplicidade percebida, ou, ao contrário, aprender pelo pensamento a multiplicidade e diversidade reais de algo percebido como uma unidade ou uma identidade. Eis aí algumas das características do que os gregos chamaram de filosofia. Com a filosofia, os gregos instituíram para o ocidente europeu as bases e os princípios fundamentais do que chamamos razão, racionalidade, ciência, ética, política, técnica, arte. Aliás, basta observar que são gregas palavras como lógica, técnica, ética, política, monarquia, anarquia, democracia, física, diálogo, biologia, semântica, sintaxe, símbolo, alegoria, mito, tragédia, cronologia, gênese, genealogia, cirurgia, ortopedia, pedagogia, farmácia, psicologia, ortodoxia, análise, síntese, entre muitas outras. Para perceber a influência decisiva e predominante da filosofia grega na formação do pensamento das instituições das sociedades europeias ocidentais. Do legado filosófico grego, podemos destacar como principais contribuições as seguintes: a ideia de que o conhecimento verdadeiro deve encontrar as leis e os princípios universais necessários do objeto conhecido e deve demonstrar sua verdade por meio de provas e argumentos racionais, ou seja, em primeiro lugar, a ideia de que um conhecimento não é algo que alguém impõe a outros, e sim algo que deve ser compreendido por todos, graças a argumentos, debates e provas racionais, pois a razão é a capacidade de pensar e conhecer a mesma em todos os seres humanos. E, em segundo lugar, a ideia de que um conhecimento só é verdadeiro quando explica racionalmente o que é a coisa conhecida, como ela é e por que ela é. Jovens com rostos pintados de verde e amarelo pedem o impeachment do presidente Fernando Collor durante a manifestação em 1992, Os caras pintadas. Assim, por exemplo, o que é matemática deve ser considerado um conhecimento racional verdadeiro, pois define racionalmente seus objetivos ou seus objetos. Ninguém impõe aos outros que o círculo é uma figura geométrica em que todos os pontos são equidistantes do centro, pois essa definição simplesmente ensina que, onde quer que haja uma figura desse tipo, ela será necessariamente um círculo. Da mesma maneira, ninguém impõe aos outros que o triângulo é uma figura geométrica em que a soma dos ângulos internos é igual à soma de dois ângulos retos, pois essa definição simplesmente mostra que, por onde houver uma figura com tal propriedade, ela será necessariamente um triângulo. Além de definir seus objetos, a matemática não os impõe, e sim os demonstra por meio de provas, os teoremas fundados em princípios racionais verdadeiros, os famosos axiomas e os postulados. A ideia de que a natureza segue uma ordem necessária e não causal ou acidental, ou seja, a ideia de que ela opera obedecendo a leis e princípios necessários, não poderiam ser outros ou diferentes do que são e universais, são os mesmos em toda parte e em todos os tempos. Ou, em outras palavras, uma lei natural é necessária porque nenhum ser natural no universo inteiro escapa dela nem pode operar de outra maneira que não desta. E uma lei da natureza é universal porque é válida para todos os seres naturais em todos os tempos e lugares. A ideia de ordem natural necessária e universal é o fundamento da origem da filosofia, dando nascimento à primeira expressão filosófica conhecida, a cosmologia, o estudo do cosmos, do universo, do mundo ordenado, o conhecimento racional da ordem universal, pois a palavra cosmo vem do vocábulo grego cosmos, que significa ordem e organização do mundo universo, como já foi explicado em outros vídeos. Essa ideia é, pois, responsável pelo surgimento do que será chamado de filosofia da natureza, a physis, filosofia da física ou ciência da natureza, ou o que os gregos chamaram de física, a palavra que deriva do vocábulo grego physis, que é natureza. Assim, por exemplo, a ideia de que a natureza é uma ordem que segue leis universais necessárias levou, no século XVII, o Galileu Galilei a demonstrar as leis do movimento e as leis da queda dos corpos. Ou ainda naquele mesmo século, levou Isaac Newton a estabelecer uma lei física válida para todos os corpos naturais, a lei da gravitação universal. No século XX, levou Albert Einstein a estabelecer uma lei válida para toda a matéria e energia do universo, lei que se exprime na fórmula energia igual a massa vezes, não sei, esqueci o que é, ao quadrado, que é energia, m é a massa e c é a velocidade da luz, ao quadrado. Segundo a qual a energia é a transformação que acontece à massa de um corpo quando sua velocidade é o quadrado da velocidade da luz. A ideia de que as leis necessárias e universais da natureza podem ser plenamente conhecidas pelo nosso pensamento, isto é,
Não são conhecimentos misteriosos e secretos que precisariam ser revelados por divindades, mas sim conhecimentos que o pensamento humano, por sua própria força e capacidade, pode alcançar. A ideia de que a razão também opera obedecendo a princípios, leis, regras e normas universais necessários, com os quais podemos distinguir o verdadeiro do falso. Em outras palavras, a ideia de que, por sermos racionais, nosso pensamento é coerente e capaz de conhecer a realidade porque segue leis lógicas de funcionamento. No pensamento, nosso pensamento diferencia uma afirmação de uma negação porque na afirmação atribuímos alguma coisa a outra coisa. Quando afirmamos que Sócrates é um ser humano, atribuímos humanidade a Sócrates e, na negação, retiramos alguma coisa de outra. Quando dizemos este caderno não é verde, estamos retirando do caderno a cor verde. Por isso mesmo, nosso pensamento percebe o que é identidade, isto é, que devemos sempre e necessariamente afirmar que uma coisa é idêntica a si mesma. Sócrates é Sócrates, não pode ser outra coisa diferente de Sócrates, né? Outra pessoa. Não pode ser o Pedro, né? Não tem como Sócrates ser Sócrates e Pedro ao mesmo tempo. O terceiro excluído. Pois, se negarmos sua identidade, estaremos retirando dela ela própria. Graças à afirmação da identidade, o pensamento pode distinguir e diferenciar os seres. Sócrates é diferente de Platão e ambos são diferentes de uma pedra. Nosso pensamento também percebe o que é uma contradição, ou seja, que é impossível afirmar e negar ao mesmo tempo a mesma coisa de uma outra coisa. O infinito é ilimitado e não é ilimitado. E, por isso, também percebe a diferença entre uma contradição e uma alternativa, pois nesta, ou a afirmação será verdadeira e real, ou a negação será falsa, ou vice-versa. Ou a afirmação será verdadeira e falsa e a negação verdadeira e real e a negação será falsa, ou vice-versa, né? Ou haverá guerra ou não haverá guerra. Não tem como ter e não ter guerra ao mesmo tempo. E que importância você pode ter a descoberta de que a razão ou o pensamento obedece à lei da identidade, da diferença, da contradição e da alternativa? Basta que nos lembremos como nos contos de fada, nos mitos religiosos e nas lendas populares, essas narrativas são maravilhosas justamente porque nelas não funcionam essas distinções, para que compreendamos que, ao afirmá-las como leis do pensamento racional, os filósofos gregos estabeleceram a diferença entre ilusão e verdade. Nosso pensamento distingue quando uma afirmação é verdadeira ou falsa, porque distingue o não contraditório do contraditório, porque reconhece o verdadeiro como algo que se conclui de uma demonstração, de uma prova, de um argumento racional. Se alguém apresentar o seguinte raciocínio, todos os homens são mortais, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal, diremos que a afirmação Sócrates é mortal é verdadeira porque foi concluída de outras afirmações cujas demonstrações também já foram realizadas e sabemos serem verdadeiras. Todos os seres que nascem e perecem existem no tempo. Todos os seres que existem no tempo são mortais. Todos os homens existem no tempo, logo todos os homens são mortais. A ideia de que as práticas humanas dependem da vontade livre, da deliberação e da discussão, de uma escolha emocional racional, de nossas preferências e opiniões, que se realizam segundo certos valores e padrões que foram estabelecidos pela natureza e pelos próprios seres humanos, e não por imposições misteriosas e incompreensíveis. Em outras palavras, o agir humano exprime a conduta de um ser racional dotado de vontade e liberdade. A ideia de que os acontecimentos naturais e humanos são necessários porque obedecem a leis da natureza humana não exclui a compreensão de que esses acontecimentos, em certas circunstâncias, sob certas condições, também podem ser acidentais, seja porque um concurso de circunstâncias os faz ocorrer por acaso da natureza, seja porque as ações humanas dependem das escolhas e deliberações dos homens em condições determinadas. Uma pedra lançada ao ar cai necessariamente porque, pela lei natural da gravitação, ela necessariamente deve cair e não pode deixar de cair. Um ser humano é capaz de locomoção e anda porque as leis anatômicas e fisiológicas que regem o seu corpo fazem com que ele tenha os meios necessários para isso. No entanto, se uma pedra ao cair atingir a cabeça de um passante, esse acontecimento é acidental. Por quê? Porque se o passante não estivesse andando por ali naquela hora, a pedra não atingiria. Assim, a queda da pedra é necessária e o andar de um ser humano é necessário, mas se uma pedra cai sobre a minha cabeça quando ando, isto é inteiramente acidental, é o acaso. No entanto, o próprio acaso não é desprovido de uma lei natural. Como explica o filósofo Aristóteles, o acaso é o encontro acidental de duas séries de acontecimentos que são, cada uma delas, necessárias. É por necessidade natural que a pedra cai e é por necessidade natural que o homem fala. A lei natural do acaso é, portanto, o encontro acidental de coisas que em si mesmas são necessárias. Todavia, a situação das ações humanas é bastante diversa dessa.
É verdade que é por uma necessidade natural, por uma lei da natureza que ando, mas é por deliberação voluntária que ando para ir à escola em vez de andar para ir ao cinema, por exemplo. É verdade que é por uma lei necessária da natureza que os corpos pesados caem, mas é por uma deliberação humana e por uma escolha voluntária que fabrico uma bomba, coloco num avião e faço despencar sobre Hiroshima. Essa escolha faz com que a ação humana introduza o possível no mundo, pois o possível é o que pode acontecer ou deixar de acontecer dependendo de uma escolha voluntária e livre. Um dos legados mais importantes da filosofia grega é, portanto, a diferença entre o necessário, o que não pode ser senão como é, e o contingente, o que pode ser ou não ser, bem como a diferença no interior do contingente entre o acaso e o possível. O contingente é o que pode ou não pode acontecer na natureza ou entre os homens. O acaso é a contingência nos acontecimentos da natureza, o possível é a contingência nos acontecimentos humanos. Dessa maneira, os filósofos gregos nos deixaram a ideia de que podemos diferenciar entre o necessário, o acaso e o possível em nossas ações. O necessário é o que não está em nosso poder escolher, pois acontece e acontecerá sempre, independentemente de nossa vontade. Não depende de nós que o sol brilhe e que haja dia e noite. O acaso é o que também não está em nosso poder escolher. Não escolho que aconteça uma tempestade justamente quando estou fazendo uma viagem navio de avião, nem escolho estar no veículo que está ou que será atingido por um outro dirigido por um motorista embriagado. O possível, ao contrário do necessário do acaso, é exatamente o que temos poder de escolher e fazer. É o que está em nosso poder. Essas diferenciações legadas pela filosofia grega nos permitem evitar tanto o fatalismo, tudo é necessário, temos de nos conformar com o destino, nos resignar com o nosso fado, como a ilusão de que podemos tudo quanto quisermos, pois a natureza segue leis necessárias que podemos conhecer e nem tudo é possível por mais que o queiramos. A ideia de que os seres humanos naturalmente aspiram ao conhecimento verdadeiro porque são seres racionais, a justiça porque são seres dotados de vontade livre e a felicidade porque são seres dotados de emoções e desejos, isto é, que os seres humanos não vivem nem agem cegamente, nem são comandados por forças extranaturais secretas e misteriosas, mas instituem por si mesmos valores pelos quais dão sentido à sua vida e às suas ações. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Hasta la vista, babies, e até a próxima.